Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje tem Mengão, hein? Dia de jogo do Mengão é bom demais, ó a felicidade. E se Deus quiser, vamos sair de lá com esses 3 pontos, encostar no líder Botafogo e entrar de vez na briga pelo Brasileirão. Não vai ter moleza, o Malvadão voltou. Vamos acompanhar aqui um vídeo da Jovem Pan, o programa Bate Pronto, onde o Mauro César faz suas análises, o Vampeta com suas resenhas de sempre. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com a galera. Vamos lá! Todas as informações, a melhor análise para Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O Verdão que vem pressionado, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. É o pior momento de Abel Ferreira desde 2021, como a gente destacou ontem aqui no programa. E o Flamengo, que vem em boa fase com o Jorge Sampaoli, mas tem aquela rivalidade, né? E também fica a pergunta, será que o Flamengo não entra um pouco mordido pelo que aconteceu na última decisão em Montevidéu, da Libertadores da América? Torcedor já preparando faixa de um lado, torcedor do Palmeiras também preparando a sua festa, a sua provocação. É amanhã, Palmeiras e Flamengo, e você vem com a gente aqui na Jovem Pan. Já deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bate pronto começando com Mauro César, Vanderlei Nogueira, Vampeta, Fábio Piperno. Mauro César, amanhã, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. O que esperar desse jogo, Mauro? Boa tarde a todos. Eu acho que primeiro esperar as escalações, né? Para ter uma ideia de como os dois times dois técnicos, né? Vão tratar esse confronto, né? Porque aqui no Brasil, como já falávamos ontem, né? Existe uma situação que eu considero bizarra, que é a Copa ser prioridade em detrimento do campeonato. Então, teremos possivelmente... Todo mundo vira Renato Gaúcho nessas horas, né? Ou quase todo mundo. Aí você coloca o time principal num jogo eliminatório de Copa do Brasil e deixa de lado o Campeonato Brasileiro. E estamos falando do confronto do campeão brasileiro com o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ou seja, um confronto dos dois times dominantes, né, nos últimos anos, e que pode ser um jogo esvaziado. Se o Palmeiras entrar com uma equipe parecida com aquela que jogou contra o Atlético no Paraná, na última rodada, e se o Flamengo, de fato, mexer radicalmente na sua formação, o que também é muito provável, embora até no caso do São Paulo isso seja até uma rotina, ele muda o time toda hora e tal, mas já tem uma espinha dorsal, que não sei se estará em campo por conta do compromisso da quarta-feira contra o Atlético no Paraná. Vampeta, a sua expectativa para esse jogo de amanhã, Palmeiras e Flamengo, se tornou a rivalidade aí dos últimos tempos, fizeram final de Libertadores, como disse o Mauro César, um é o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro, o outro atual campeão da Libertadores da América, rivais também no quesito investimentos, contratações. Amanhã tem, Vampeta, Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Boa tarde, Pedro, Piperno, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Você pega, o Mauro falou em relação à escalação. O Palmeiras eu acho que até um pouco mais previsto pelo que a gente conhece do Abel. Ele deve repetir a casinha lá com o Mike, Tem o Rocha voltando de lesão também, né? Mas acho que vai de Mike. Mike, Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez é certo. A única dúvida ali que eu tenho é se o Luan vai vir ao lado do Richard Rios com o Menino, com o Gabriel Menino, ou pode ser o Jailson, só isso aí. Na frente eu acho que o Rony não vai ainda, por causa do jogo de quarta-feira. De quinta, né? De quinta-feira. E pela lesão. Se tivesse inteiro, iria todo mundo, porque eu lembro que o Palmeiras ano passado falou, não, vamos jogar contra o Corinthians. Lembra que o jogador se pediu para jogar o Clássico? Falou pro Abel, não poupa ninguém não, vamos... Então, acho que deve fazer isso. O Flamengo, a gente sabe que o São Paulo não repete a equipe há mais de 2 anos e meio, a mesma equipe, 2 jogos seguidos, há 2 anos e meio. Mas o que me surpreende é assim, 2 equipes que vêm ganhando tudo nos últimos anos, umas outras equipes também devem ter uma estratégia, um planejamento. Diretoria, comissão técnica, e falar, vai começar a temporada, se eu sou o dirigente que paga todo mundo, o presidente fala, eu quero ganhar o campeonato nacional. O que conta mais para a história não é as Copas, não é Copa do Brasil. Se tiver uma opção, quer ganhar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro. Conta mais para a história do clube. Né? Deve ter essa estratégia. Eu não acredito que um treinador, a comissão técnica, fala assim, o Renato Gaúcho, ele dá aquele migué, eu gosto de optar pela Copa. Mentira, que o time dele não chegava no Brasileiro. Não tinha pontuação, então ele dizia assim, eu vou pra Copa. É isso. Agora, você viu esse ano agora, que o Grêmio tá em segundo, ele falou, não, só tô em 2 competições, agora eu vou buscar. Mentira, campanha lá embaixo,
falava que priorizava as Copas. E não tinha time para chegar. Malandro, professor? Porque eu duvido que o torcedor e quem paga fala assim, ó, deixar o cara à vontade. Eu vou escolher. Que o Abel fala assim, eu quero ganhar o Campeonato Paulista, eu não quero ganhar mais nada esse ano. Deve ter uma estratégia. Campeonato Brasileiro. Prioridade. Libertador é prioridade. Lógico que tem. Então, por isso que deve ter a prioridade. Rivais, né? Que vão ganhando tudo aí nos últimos anos. Está se tornando uma rivalidade cada vez maior. Aquele negócio de cheirinho, não sei o que, mundial. E amanhã vai com força máxima os dois. E assim, o Abel Ferreira, a comissão técnica do Palmeiras, acabou surpreendendo ao colocar time reserva contra o Atlético Paranaense, né? A gente já projetava um Palmeiras no mínimo misto ou com a presença de mais titulares, porque só tinha o Gomes e o Everton, né, de jogadores titulares mesmo do Palmeiras, e ele foi com o time reserva lá na Arena da Baixada, surpreendeu todo mundo. Não sei se ali já foi uma indicação de que o Palmeiras vai priorizar as Copas nesse ano de 2023, como disse o gastar, perdeu gasto para ganhar um campeonato nacional, vale muito mais do que a Copa do Brasil. E aí é que tá, se perder pro Flamengo, a distância pro Botafogo, a gente sabe, no momento, apesar de ter muita competição pela frente, é grande. Mas se perder pro Flamengo, pode se acentuar ainda mais. Fábio Piperno, diga lá, Vampeta. Assim, o Renato Gaúcho, o Grêmio pega o Botafogo. Né? Sim, o primeiro quando chegou. Né? E no meio de semana tem o Bahia, Copa do Brasil, para chegar à semifinal. Manda ele poupar. Porque a Copa vale mais. Manda agora, porque não poupa agora. Jogo que acontece domingo. Esse negócio que você lembrou, né? Em 2017... o Corinthians começou liderando o Campeonato Brasileiro e o Grêmio era o segundo. Aí teve um jogo em Porto Alegre. Então era o momento, o Grêmio estava 4 pontos atrás, era o momento do Grêmio ganhar e encostar no Corinthians. O Corinthians foi lá e ganhou num dia em que o Cássio pegou um pênalti. O Corinthians ganhou, o Grêmio jogou melhor, mas o Corinthians ganhou. O Cássio pegou pênalti, então abriu mais. 7 pontos. Aí vem aquela história, não dá para jogar as 3 competições. Perdeu ali, ficou longe. Eu acho que o Palmeiras tem muitos paradoxos nesse momento, até porque vinha bem antes da parada, lá para a data FIFA, depois fez 3 jogos de brasileiro e somou só 1 ponto. O curioso nesses 3 jogos é que o Palmeiras jogou melhor, dos 3 jogos que o Palmeiras fez, derrotas para Bahia e Botafogo e o empate lá no Paraná, o melhor jogo do Palmeiras foi jogando com o time reserva, com 8 reservas em Curitiba. O Palmeiras ganhou por 2-0, até o pênalti, muito bem marcado, né, mas que se originou de um toque do zagueiro do Palmeiras, foi expulso, gol, e aí mudou o jogo. Mas até aquele momento o Palmeiras jogava muito bem com os meninos reservas. E me surpreendeu aquela escalação também, porque o Pedro lembrou, em outros momentos, o ano passado, o jogo contra o Corinthians, inclusive, o Palmeiras foi e jogou contra o time, com o time titular mesmo, tendo outros compromissos e tal. Mas eu acho que esse é o jogo fundamental, o jogo capital. O Palmeiras decidiu o que quer da vida em relação ao Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras perder, corre o risco de aumentar a diferença do Botafogo, vai ter um jogo difícil, enfim, mas ele pode pontuar. E se perder, é óbvio que, embora tenha muito campeonato pela frente, os interesses vão ser outros. Principalmente porque há uma urgência, que é reverter o resultado contra São Paulo. Então, é sim um daqueles jogos chaves aí para orientar sobre o que o time vai fazer ao longo do restante da temporada. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, Vanderlei. Hoje comemorando mais um aniversário aqui de Jovem Pan, um dia muito especial. Vanderlei, e amanhã tem, hein? Palmeiras e Flamengo. Boa tarde, Vanderlei. Ninguém sabia, parabéns. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a você. 50 anos aí pedindo todo dia certinho, né? Não atrasa nada aqui. Ei, professor. Vampeta, vocês que nos acompanham. 50 anos de casa, todo dia assim. Isso é uma verdade. Que beleza, hein? Isso é verdade. Ele fala nosso companheiro lá do esporte. Que beleza! É o nosso grande Milton Leite. E quem criou a expressão que beleza foi o Vanderlei, né? Depois o Milton já até acreditou o Vanderlei anos depois. Não, mas fica muito melhor na voz dele. Então, eu queria só dizer o seguinte, com relação a esse jogo. Eu não sei também, a exemplo dos companheiros aqui, eu não sei exatamente o que os técnicos vão fazer, nem o Sampaoli e nem o Abel Ferreira. Eu só vejo que, se eu estivesse no lugar deles, é só uma visão, colocaria os times principais, os 2 times, nesse jogo.
Sem dúvida, eu colocaria. Por vários motivos, vários. Você não pode ignorar nem dentro nem fora do campo, num clássico nacional como esse. Pela importância dos dois, pela rivalidade que cresceu enormemente nos últimos tempos. Primeiro, pela grana. Né? Quem pode mais, quem faz uma administração melhor, aquela coisa toda. São duas torcidas importantes. Tudo isso a gente sabe por quê, né? Briga dentro do campo com relação a quem ganha mais, quem conquista mais. Enfim, a gente sabe que isso vai alimentando uma rivalidade e nas torcidas, em ambas as torcidas, isso contamina, sem dúvida, contamina. É a rivalidade que é uma espécie de combustível do futebol, sem dúvida alguma. Então, eu acho isso. Eu colocaria as duas equipes principais. Nos últimos tempos, nós tivemos capítulos novos nessa história. Né? Tivemos esse capítulo do sistema, dito pelo professor João Martins, foi endossado pela presidência do Palmeiras. Houve uma nota oficial, né, da CBF, depois houve uma nota oficial do Flamengo, perdão, do Palmeiras. Da CBF, uma entidade dando uma estilingada na outra, né? Teve entrevistas, a presidente inclusive deu uma entrevista, na minha visão, claro, respeitando as opiniões contrárias, incoerente. Ela isenta a CBF e bate no departamento de arbitragem. Estão absoluta. Se não funciona, se tem sistema, se tem esse negócio todo, a CBF está nesse balaio. Você não pode só colocar o departamento de árbitro. Então eu acho que aí ela bateu e assoprou. Mas essa é um outro capítulo aí. Aí nós tivemos a manifestação de alguns clubes. O São Paulo disse que estamos preocupados. Você também não pode atirar, ninguém pode atirar a primeira pedra. Né? O Galo também, o professor Filipão disse a mesma coisa lá, parece que vai sobrar também nas costas dele. Todo mundo faz, alguns mais, outros menos. O do Palmeiras foi, assim, digamos assim, mais forte a declaração. Foi mais contundente a declaração do Palmeiras. E aí, nas últimas horas, ontem, tivemos pronunciamentos do grande rival, do Flamengo. O Marcos Braz, o outro diretor que me perdoa... Bruno Spindel. Né? Eles fizeram um pronunciamento sobre isso. Eles admitem erros, dizem que existem erros mesmo, mas que erram para todo mundo, mas que não pode considerar uma competição que não tenha credibilidade, como foi dito pelo Palmeiras. Né? Então, tudo isso alimenta. Casa cheia na arena. Um jogo decisivo e uma enorme distância, a meu ver, do líder do campeonato. Dois times que, obviamente, não vem com esse discursinho que vamos priorizar isso, priorizar aquilo. Dois times que, claramente, quando a competição começou, estavam mesmo de olho na taça do Campeonato Brasileiro. O resto, o restante das disputas, claro, digamos assim, uma cerejinha, mais um troféu, não paramos ambas as equipes. Esse ano não vamos... A ideia do torcedor e deles, eu acho legal isso. Esse ano vamos levantar todos os troféus que pintarem. Eu acho justo. Com o poder dessas duas equipes, tem que pensar dessa maneira mesmo, sem dúvida. E o torcedor tem razão em acreditar nisso, aqueles que acreditam. Então, agora, não, vamos poupar para o jogo da próxima quarta-feira? Eu não vejo necessidade. Eu acho que esse é o jogo. Aquele que perder vai praticamente soltar os braços numa disputa pelo título de Campeonato Brasileiro. Tem uma larga caminhada, mas é muita confiança e muita falta de confiança no líder. Pensar que o líder vai perder uma atrás da outra, sem que os outros não percam. Eu acho que é muito perigoso, tanto para um como para outro. E olha, eu estou preocupadíssimo com a noite infernal que o Abate, o árbitro, vai passar. O árbitro catarinense que vai apitar o jogo, ele deve estar no quarto do hotel dele, já está aqui em São Paulo já. Deve estar pensando como é que eu vou fazer, não posso errar nada. Porque de um lado tem o doce Abel Ferreira, do outro lado tem a força do Flamengo e digamos assim, o efervescente Sampaoli. Os jogadores sabem de tudo isso. O São Paulo não reclama muito de arbitragem não, né? Não é Ele agitar na beira do campo, mas com a arbitragem... Esse juiz
ele foi muito elogiado pelo Abel depois do Palmeiras e Flamengo do ano passado. Muita gente achou que houve... Tá aí, galera. Como a gente acabou de acompanhar o vídeo, né? Hoje o jogo vai ser quente, vai ser um clássico bem disputado. As duas equipes provavelmente com força máxima, tirando os desfalques, né? Se Deus quiser, vai dar nosso Mengão. A gente vai sair com esses 3 pontos e vai dar uma levantada mais ainda de ânimo na torcida e na equipe para o resto da temporada conquistar grandes coisas. Pois é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar com a galera. Pois fiquem com Deus, um bom jogo para vocês hoje e até mais.